paz seja convosco, amém? Vamos colocar de pé na presença do Senhor. Louvado seja o nosso Deus pelas nossas vidas, por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estar na casa dEle, mais um momento de adoração a Ele. E que nós possamos, em nome de Jesus, a partir de agora, nos conectar ao nosso Deus, saber que Ele já está aqui, e que nós possamos, em nome de Jesus, dar início a esse culto fechando os nossos olhos, e que nós possamos começar a falar com o Senhor. Não tem forma melhor de começar a falar com Ele, a não ser nos apresentando. Então que nós possamos dizer: Senhor, nós já estamos aqui, e que agora seja feita a sua vontade sobre as nossas vidas, amém? E que nós possamos verdadeiramente clamar pela presença do Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus nos colocamos diante da sua presença nessa noite. Queremos te agradecer, Jesus, pelo teu amor, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco, pela oportunidade de estar na tua casa mais uma vez, para louvar e exaltar o teu santo nome. Nesse momento, Senhor Jesus, a sua igreja está aqui, para prestar um culto ao Senhor, um culto agradável, e que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, Jesus, que nós possamos nessa noite oferecer ao Senhor todo o nosso ser. O Senhor já está aqui no nosso meio, ó Pai, e que a sua presença venha invadir os nossos corações. Que o Senhor possa tocar cada vida agora com a sua presença. Cada músico que aqui está, cada diácono, cada criança, cada homem, cada mulher, Senhor Jesus, que está aqui, porque verdadeiramente precisa ter um encontro com o Senhor. Verdadeiramente precisa receber algo da parte de Deus. Cada um que está em casa, Jesus, que o Senhor possa visitar também nesse momento, com a tua presença, com a tua glória. E nesse momento, Jesus Cristo, nós queremos te adorar por tudo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que o Senhor possa usar as nossas vidas como um instrumento em suas mãos. Use a cada um de nós que estamos aqui. E que verdadeiramente nós possamos estar com o nosso coração alegre, com o nosso coração aberto, Pai, pois é um prazer servir ao Senhor. Nós adoramos a Ti, Pai, porque isso alegra os nossos corações. E que verdadeiramente nessa noite nós possamos saber o que é que nós viemos fazer aqui. E para quem nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Jesus, para buscar o seu nome. Para anunciar o teu santo nome. E que nesse momento, Jesus, o Senhor possa receber o nosso louvor. Que o Senhor possa achar em nós verdadeiros adoradores, ó Pai. Pessoas dispostas a buscar a Ti. Senhor, tome a direção desse culto, Pai, que tudo que acontecer nessa noite venha a ser conforme a Tua vontade e o Teu querer. E que tudo que não provém de Ti, Jesus, nessa noite possa ser repreendido. E que nada, Jesus, venha nos impedir de ouvir a Tua voz. Que nada, Senhor Jesus, venha nos distrair. Que nada venha roubar a nossa atenção. Mas que verdadeiramente nós possamos saber que nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E que nessa noite nós possamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Pois Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. O nosso Deus, Ele é bom, o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E que nós possamos aplaudir mesmo aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Santo é o seu nome, Jesus. E nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com alegria. E que nós possamos adorar ao Senhor com as palmas nessa noite. Exaltamos o teu nome, Senhor Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome porque eu sinto o Senhor
lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor exceder esse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Somente a igreja, eu quero ver agora a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo que Ele é santo. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o seu nome, Jesus. Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno, tu és digno de adoração, Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre. Te amarei, e eu canto, e eu louvo ao Rei. É digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro e eu canto, ele louvo ao Rei. Ele sempre existiu, ele eu amo e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno, tu és digno de adoração, Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre, para sempre. Te amarei, e eu canto, e louvo ao Rei. É digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro e eu canto, e louvo ao Rei. É digno, e eu amo e adoro
eu amo. Ele é o Rei dos Reis, ao Rei que é poderoso digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu amo e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, digno de todo louvor e digno de toda adoração. Então ele é exaltado, ele sempre será exaltado. Nós sempre vamos louvar a ele. Nós sempre vamos declarar isso. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E é por isso que nós louvamos e engrandecemos aquele que é digno de todo louvor. Que nós possamos, em nome de Jesus, nesse momento fechar os nossos olhos. E que nós possamos declarar isso nessa noite. Que ele é exaltado. Santo é o teu nome, Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, ele é exaltado. Vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, exaltado no céu, eu louvarei, ele exaltado para sempre, exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos declarar: ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele é Senhor, ele é Senhor, ele é o Senhor.
Deus. Santo é o seu nome, Jesus. Exaltado no céu. Glória ao nome de Jesus. Boa noite. Paz seja convosco. Glória ao nome do sempre poderoso, maravilhoso, eterno Deus. Prazer poder estar reunidos aqui junto com os irmãos, buscando a presença do nosso Deus. É sempre motivo de muita alegria. As coisas simples, elas têm trazido no meu coração muita alegria. E antigamente o que era rotineiro, e às vezes a gente se habitua com o rotineiro e acaba desprezando, né, ou até mesmo esquecendo, acabou tendo um grande valor, ou até mesmo esse valor que já existia apareceu ainda mais. Estar congregando, irmãos, para mim tem sido uma das alegrias desses dias tão tristes que nós temos passado. Estar aqui com os irmãos, orando junto, testemunhando das grandezas de Deus, ou até mesmo chorando por alguns processos que a gente passa juntos. Isso tem nos mantido, pelo menos tem me mantido de pé. Saber que eu não estou simplesmente ocupando lugar no espaço, eu não sou simplesmente mais um no meio da multidão, mas eu tenho um povo que crê no mesmo Deus que eu creio, que busca da mesma forma que eu busco e terá a mesma vitória que eu tenho certeza que todos nós teremos no nome de Jesus Cristo. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com todos nós, o nosso culto da família, que está no Salmo 125. Glória ao nome do Senhor. Hoje também é o nosso culto das primícias não, né? De missões. É tanto culto, né, irmão? E graças a Deus por isso. Eles acabam até misturando. Eu não tenho muita facilidade para raciocinar, não. Meu raciocínio às vezes trava. Então, nosso culto de missões. Nós teremos um momento aqui de oração pelos missionários. Mas antes nós vamos falar da palavra de Deus, que está no Salmo 125. Que é um salmo que muitos de nós até sabem de cor, né? Diz assim, Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los a o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém? Fecha os teus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estar vivo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, de poder estar buscando a sua presença e muito bem acompanhado com o restante do corpo de Cristo, Senhor Deus. A família espiritual com a Senhor me constituiu. Eu te louvo e te engrandeço pela sua bondade nisso, de ter, meu Deus, nos dado de presente um povo que crê, um povo que anda junto e até muitas vezes sofre junto, mas que crê na vitória final que vem através do Senhor Salvador Jesus Cristo. Quero que essa palavra, Senhor Deus, ela fale não somente aos nossos corações, mas que fale ao nosso corpo, alma e espírito. Fale conosco no inteiro, Deus, naquilo que ela está sendo enviada. Eu não sei qual é a necessidade da sua igreja, Senhor, eu sei que eu tenho muitas necessidades, e essa palavra pode suprir todas elas. Da mesma maneira eu também acredito e declaro, Senhor Deus, que não haverá roubo, não haverá, Senhor Deus, distorção, não haverá engano, Senhor Deus, que a palavra do Senhor, Deus, não a palavra do pastor, mas a palavra do Senhor possa entrar, Senhor Deus, nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Repreenda todo mal, toda obra contrária, Senhor Deus, todo levante, seja ele espiritual ou até mesmo carnal, Senhor. Coloca por terra e manifesta sobre nós o seu poder e a sua bondade. Nós oramos, Senhor Deus, crendo, e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Falar um pouquinho hoje sobre confiança, que é o que diz o Salmo. Os que confiam no Senhor, eles são firmes, eles são pessoas que não se movem.
E nós sabemos que toda palavra que Jesus Cristo fala, ela é digna de confiança. Tudo que Jesus falou, desde sempre, desde a formação da terra, do início de todas as coisas, tudo que Jesus falou aconteceu, e tudo que Ele fala continua acontecendo. Então ele é digno de confiança. Nós devemos confiar em Jesus Cristo. Todas as vezes que nós nos reunimos num culto como esse, ou até mesmo quando você medita na palavra de Deus lá na sua casa, na condução, no seu trabalho, no tempo que você tem, que você separa, né? Porque o tempo não sobra, na verdade, ou as pessoas separam ou não. Mas o tempo que a gente tem de meditar nessa palavra, aquilo que o Senhor fala conosco, no nosso particular, Ele é poderoso para realizar, Ele é digno de confiança, nós sabemos disso. Sabemos que todas as palavras que o Senhor falou ao nosso respeito, as que não se cumpriram no tempo determinado, vão se cumprir. Mas confiança, meus irmãos, é algo muito complicado, confiar, e principalmente quando a gente não vê. Nós somos salvos, nós cremos em Jesus Cristo, toda a nossa base de fé, tudo que nós confessamos como fé, não é fundamentado em vista, não é o que a gente vê, né? Seria fácil se nós enxergássemos algo, e aí não precisaríamos de fé, na verdade. Confiar naquilo que a gente vê não é fé, na verdade é constatar. Só que Deus, Ele chama os teus filhos, o seu povo, esse que Ele tem essa promessa do Salmo 125, para que as suas conquistas, elas aconteçam, e fundamentadas na fé, de tudo aquilo que Ele falou ao nosso respeito, de toda a palavra que o Senhor falou ao seu respeito, ao respeito da sua família, já que nós estamos aqui no nosso culto da família. É muito importante nós falarmos a respeito das promessas de Deus para a nossa família, mas não como que para trazer um ânimo no nosso coração, porque nós que andamos por fé, meus irmãos, nós não precisamos de ânimo. Às vezes nós buscamos ânimo, mas nós que confiamos nessa palavra, nós não precisamos de ânimo, nós precisamos continuar crendo. Existirão dias em que nós não teremos ânimo, existirão dias em que nós não teremos, como alguns dizem, força. Existirá dias em que tudo aquilo que foi falado para nós, a gente não vai ter como lutar para viver aquilo, mas se nós permanecemos em fé, se nós permanecemos crendo que o Senhor é poderoso para realizar tudo aquilo que Ele falou, não aquilo que eu disse, mas aquilo que Ele falou ao meu respeito, o ânimo, ele vem através da fé, a força vem através da fé. Eu vejo muitas pessoas confessando, muitas vezes dizendo que confiam no Senhor. E confiar no Senhor, se eu perguntar para a igreja hoje, para os irmãos que estão aqui, os que estão em casa, você confia no Senhor? Vai ser unânime. Todo mundo vai dizer, sim, eu confio. Só que muitas vezes, meus irmãos, a nossa boca fala, mas não é a nossa realidade, porque nós, muitas vezes, somos propensos a acreditar aquilo que nós vemos, ou até naquilo que nós não vemos. E se fosse para um lado produtivo, se chamaria de fé. Mas para um lado negativo, acreditar naquilo que você não vê, se chama descrença, se chama falta de confiança, na verdade. Não é muito fácil confiar. Confiança é algo que se adquire com o tempo e com os testemunhos. Se adquire confiança em Deus, conforme as vitórias que nós vamos tendo na presença dEle, a caminhada que nós vamos tendo, o alimento que nós vamos nos alimentando, a maneira que nós enxergamos os processos das nossas vidas, o Senhor, Ele vai se manifestando e Ele vai vencendo barreiras que nós não venceríamos naturalmente. E cada vitória que a gente tem, cada conquista que a gente tem, nos impulsiona a confiar, nos impulsiona a acreditar que aquilo que ainda não se cumpriu, só não se cumpriu porque não chegou o tempo determinado. Mas certamente virá, como disse o profeta, e não tardará. Mas falando ainda sobre fé, eu estava anotando algumas coisas a respeito disso, e eu fiquei pensando a respeito de uma família, e o amor que o nosso Deus tem pelas famílias. Irmãos, é muito triste ver pessoas que não têm zelo, que não têm cuidado, que não têm apreço pela sua própria família, que não têm perspectiva sobre a sua família, ou até mesmo pessoas que têm até um certo cuidado, um relativo cuidado com a sua família, mas só para coisas superficiais, algo que traga até um alento no momento. Mas quando nós temos um apreço, o verdadeiro amor de Deus pela nossa família, meus irmãos, a primeira coisa que nós queremos acrescentar na nossa família é esse Deus a qual nós já conhecemos, é essa salvação que nós já temos. E nós batalhamos para isso, ainda que
a gente não consiga, a gente, na oração, no jejum, na busca, na confissão de fé, nós declaramos que a nossa casa servirá ao Senhor Jesus. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós vemos pessoas que já não acreditam mais nisso. Parece que a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela só conseguiu me alcançar. Parece que ela não consegue alcançar os meus filhos, a minha esposa, meu pai, minha mãe. Parece que a palavra de Deus ela ficou restrita a algumas partes das nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, e não para te animar, porque como eu disse, a gente não precisa de fé, de ânimo, a gente precisa de fé. Aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para concluir até o dia de Cristo. Tem o dia de Cristo, sabia disso? Existe o dia de Cristo. O dia de Cristo não é somente o dia da segunda vinda, que é o que nós estamos estudando aqui na nossa escola bíblica, que tem sido uma bênção. Mas o dia de Cristo é o dia do manifestar de Cristo nas pessoas. Não nas pessoas, pastor, se expresse direito. Em cada indivíduo que ouve essa palavra. Este é o dia de Cristo. Esse é o dia da aperfeiçoação. E quando é que nós vamos ver isso? Como é que nós vamos alcançar isso? Não existe outra maneira se não for pela fé. Se não for pela confiança que nós temos em Deus. Mas enfim, eu estava falando aqui a respeito do apreço que Jesus Cristo sempre demonstrou, não só falou, mas demonstrou pelas famílias e o desejo que Ele tem de salvar as famílias, de aparecer no meio das famílias. E eu vi muitas famílias que foram abençoadas na Bíblia, em especial no Novo Testamento, vi na Bíblia por completo, o Senhor se manifestando na vida das famílias, mas uma família em especial me chamou a atenção, que está escrito no Evangelho de João, capítulo 11, você conhece muito bem a história de Lázaro. Não é aquele, é o verdadeiro Lázaro. Eu estava pensando na história de Lázaro, e não só de Lázaro, mas da família de Lázaro. O apreço, o zelo que Jesus Cristo tinha pela família de Lázaro, e como ele queria se manifestar na família de Lázaro. Ele não queria simplesmente ser conhecido como amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. Ele queria que as pessoas conhecessem a Deus através da vida de Marta, Maria e Lázaro, que a vida de Lázaro, ela virasse não somente uma vida rotineira, mas uma vida de testemunho, que o próprio Lázaro se transformasse num testemunho. E antes dessa enfermidade chegar, que é descrita no capítulo 11 do Evangelho de João, Jesus Cristo ele falou para as irmãs, especial para Marta, falou talvez até para o próprio Lázaro, talvez estivesse próximo. Ele liberou essa palavra a respeito da salvação, a respeito do cuidado dele, o cuidado de Deus sobre a família dele. Ele fala que quem crê nele, quem acreditasse de todo o coração, não somente o acreditar que as pessoas andam apregoando por aí, mas o crer de todo o seu coração, ainda que houvesse uma aparência de morte, não haveria morte até o dia de Cristo, o dia do manifestar de Cristo. Jesus Cristo ele estava falando da salvação eterna, ele estava falando da vida eterna, mas ele também estava dizendo que ele tinha um plano para Lázaro e sua família ainda nessa terra. Eles desfrutariam sim da salvação, que foi o que as irmãs entenderam no momento, e parece que elas só restringiram aquele cuidado a uma vida eterna, e eu não estou diminuindo de maneira nenhuma, porque se temos uma riqueza é vida eterna, não tem riqueza maior do que essa. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele continua preocupado com corpo, alma e espírito. Ele continua preocupado com a minha família, com a sua família, aqui na nossa peregrinação nessa terra ainda. Ele quer fazer da minha e da sua família um testemunho de transformação, de vida aqui nessa terra. Aquele que iniciou a boa obra, ele vai trabalhar até que ele mesmo entre no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua esposa, na sua mãe, no seu pai. Ele vai continuar trabalhando, mas será que nós confiamos nessa palavra? Parece que confiamos. Parece que Marta confiava. Parece que Maria confiava. Quando ele fala essas palavras, elas se alegram no espírito, elas entendem, olha, quando tudo isso acabar, haverá salvação para nós, haverá salvação para Lázaro, para a nossa família. Nós estamos salvos, não porque somos amigos de Jesus Cristo, mas porque Ele falou que nos salvaria. É essa promessa que está sobre a nossa vida, meus irmãos. Mas paralelo a isso, tem uma promessa aqui na terra ainda. Quem quer viver o bem de Deus na terra? Ah, como eu quero. Ah, e busco. E choro, e clamo, e bato na porta.
Porque eu espero viver o bem de Deus aqui nessa terra. Eu espero ver a salvação dos meus aqui nessa terra. O dia de Cristo na vida dos meus familiares aqui nessa terra. Eu vejo muitas pessoas já desesperançadas falando, olha, ainda que eu não esteja mais aqui, fulano vai ser salvo. Está repreendido em nome de Jesus. Porque se nós passamos a vergonha, se nós apregoamos a palavra, se nós jejuamos, se nós oramos, se nós clamamos, se nós bendizemos, nós ainda temos o direito dado por Deus de ver nessa terra a salvação de Deus. A promessa ela é por completa, a promessa na família de Marta, Maria e Lázaro era por completa. Vai ter salvação eterna, mas também vai ter um sinal de Deus na vida de vocês aqui. E é isso que Deus quer fazer. Mas Ele procura confiança, a confiança do Salmo 125. Os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, eles não se abalam, eles permanecem, eles não mudam de lugar para outro, eles não mudam de pensamento para outro, eles não mudam de sentimento para outro. Aquilo que Deus falou, ele é a sua única verdade. Jesus Cristo é a rocha, que é digno de se colocar os pés e permanecer. Não existe outra rocha digna de confiança. E está lá a palavra liberada por Jesus num momento bom, onde é fácil confiar. Nos dias de hoje, né, meus irmãos? Confiança se tornou algo raro, né, algo escondido. Existe uma seleção e deve ser assim mesmo. Existe uma seleção naquilo que a gente vai confiar, em quem nós vamos confiar, porque a palavra pode falar uma coisa, mas o sentimento outra, né? E muitas pessoas pendem para isso e andam num mar de desconfiança, e muitos aí sofrem por não confiar. Mas quando se fala da palavra, quando se fala da promessa, quando se fala de Jesus Cristo falando, não tem que ter nenhum tipo de questionamento. O que Ele falou para você? O que Ele falou a respeito da sua família? O que Ele falou a respeito da sua vida? Eu não estou dizendo que eu falei, ou até que você mesmo possa ter pensado, Deus falou comigo. Quais as provas que eu tenho que Deus falou comigo? Será que Ele falou mesmo, ou será que é um desejo do meu coração? Porque se for desejo do meu coração, talvez Ele realize, mas Ele não falou. Agora, aquilo que Ele falou, certamente vai acontecer. Quer saber uma coisa que Ele falou? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continua valendo para a gente isso. E a Bíblia fala aqui, a Bíblia vai mostrar no Evangelho de João, capítulo 11, que Jesus Cristo está numa cidade distante. Depois de já ter enviado essa palavra, depois de já ter abençoado essa família, Ele está numa cidade distante, fazendo a obra de Deus, evangelizando, curando pessoas, salvando tantas outras. Marta, Lázaro e Maria estão longe, mas a promessa está neles. A promessa está na casa. Às vezes parece que Jesus Cristo está longe da gente, não é? Parece que a gente ora e não há resposta, parece que a gente clama e nada acontece, parece que a promessa que foi feita há 10, a 20 anos atrás, ela caiu no esquecimento, ela perdeu o prazo de validade, não vai se cumprir, a gente procura Jesus e não acha. A Bíblia fala que Lázaro fica doente, elas procuram Jesus e não acha, elas enviam alguém para avisar, Jesus ouve a notícia, Jesus não se move, Ele continua fazendo a mesma coisa, porque a palavra que Ele tinha falado antes da enfermidade, ela valia no tempo da enfermidade, ela valia depois da enfermidade, ela valia todo o tempo enquanto houvesse confiança. Jesus não precisava sair correndo de onde ele estava para curar Lázaro, não precisava. E é por isso que ele nem se abala, ele não se abala, ele dá o exemplo. Ele está curando aqui, ele continua curando. Ele está libertando aqui, ele continua libertando. Ele sabe o que ele falou a respeito daquela família. E ele não se apressa. Sabe de uma coisa que a gente precisa entender e aprender o mais rápido possível? Jesus Cristo não chega atrasado, querido. Você já ouviu isso? Tem um louvor que diz isso, né? Nunca chega atrasado. Só que antes ele também não chega. Não chega, não adianta. Mas eu estou angustiado. Não, ele não vai chegar antes porque eu estou angustiado. O que eu tenho que pedir é paz. O que eu tenho que pedir é renovo na minha fé. O que eu tenho que pedir é espírito de perseverança. Porque no tempo dele ele vai sair da onde ele está e vai realizar aquilo que Ele mesmo prometeu. Ele é digno de confiança. A nossa angústia, muitas vezes a nossa pressa, entre aspas, muitas vezes atrapalha não o trabalhar de Deus, porque não existe nada que atrapalhe o trabalhar de Deus. Muitas vezes ofusca a nossa visão e faz com que um dia vire 40 anos. Muitas vezes isso acontece com a gente. Foi como Ele prometeu para aquele povo, vou tirar vocês do Egito e vou levar, e não interessa quanto tempo vão passar, mas eu vou levar vocês para o lugar e pronto. A promessa não voltaria vazia.
Só que às vezes a demora, a angústia, o aperto no nosso coração faz com que a confiança vá se esvaindo. E a Bíblia fala que quando elas chegam naquele estado, elas enxergam o seu irmão na cama sem nenhum tipo de solução. Talvez procuraram médicos, especialistas, pessoas que eram capazes e que tentaram ou até que não quiseram ajudar. Ele morre. Você sabe que Lázaro morre, ele não dorme. O próprio Jesus, ele fala isso. O próprio Jesus Cristo, quando ele fala, olha, agora sim nós vamos na casa do meu amigo. Alguém fala, não, mas já morreu. Se ele já morreu, não tem o que fazer. Aliás, o Pedro e os outros, eles entendem até de uma interpretação incorreta, né? Ele dorme. E Jesus faz questão de falar, não, ele está morto mesmo, pessoal. Mas eu louvo ao meu Deus que nós não estávamos lá, porque seria a hora errada. Eu louvo ao meu Pai que me enviou, que sabe todas as estações do tempo e conhece todos os propósitos. Eu louvo a este grande Deus que colocou-me com uma missão aqui nessa terra, que nós não estávamos lá, porque senão eles não iam precisar usar fé. Eles não iam precisar e muitos deles não iriam nem acreditar. Era necessário que Lázaro morresse sim, para que depois de alguns dias, ao som da minha voz, todos entendessem que aquilo que eu falo é digno de confiança. Tem coisas que Jesus espera acontecer na nossa vida, mas não é para nos entristecer. É porque Ele já liberou uma palavra da nossa vida e a gente precisa confiar nessa palavra. Como Ele falou para elas antes da enfermidade. Vocês vão ser um testemunho. Ainda que exista morte, vai haver ressurreição. Fica firme nessa palavra, fica firme nessa promessa, fica firme no propósito que eu tenho para a sua família. Não mude, não arrede o pé, seja como os montes de Sião. Pode até bater um vento no monte, porque é inevitável que o vento bata. Mas o vento não muda o monte do lugar. Ele permanece para sempre. Assim é o seu povo. Assim tem que ser o seu povo, assim tem que ser eu e você. Confiança não é algo fácil nos dias de hoje. Mas quando se fala de Deus, quando se fala de Jesus Cristo, quando se fala da promessa, ela só não se cumpre se eu e você não estivermos no lugar certo, na hora certa e no momento certo. Lázaro, aparentemente era um defunto, mas ele estava no lugar certo, na hora certa, na família certa. E quando Jesus fala isso, quando eles se levantam para ir, de encontro, e eles chegam a uma certa distância da casa, a Bíblia fala que alguém avisa as irmãs, uma sai correndo. A Bíblia fala que alguém sopra no ouvido de Marta, Marta, aquele que vocês falam que é amigo de vocês, e que vocês falam que é o representante de Deus, ele está vindo aí. Sabe aquele que falou que vai ter ressurreição na sua casa, que tragédia, praga nenhuma chegará à tua tenda, que caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito? Sabe esse que deu um monte de promessa para você? Ele está vindo aí para participar do velório. Mas Jesus não vem participar de velório. Jesus não vem compartilhar de tristeza. Quando Jesus aparece é para cumprir aquilo que é determinado. Quando Jesus chega, pode estar todo mundo chorando, pode estar todo mundo sem esperança, pode estar todo mundo cabisbaixo, como era o caso, era um velório, era um enterro, era uma situação muito triste. Quando Jesus aparece ali, Marta vai correndo de encontro e a palavra que ela diz assim para Jesus, como muitas vezes a gente fala, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. Quantas vezes a gente se pega falando isso? Senhor, cadê o Senhor nessa situação? Senhor, cadê o Senhor na minha família? Cadê o Senhor nas minhas finanças? Cadê o Senhor no meu ministério? Cadê o Senhor na minha vida? Se o Senhor estivesse aqui, eu não estava nessa situação. Existe um tempo determinado para cada propósito. E nós, queridos, nós somos criados, gerados espiritualmente para quê? Para a honra, glória e louvor do nome de Jesus Cristo. E não interessa o que vai acontecer com o nosso corpo, o que interessa é o que vai acontecer depois. O resultado é o que vai interessar. Ainda que haja morte, haverá ressurreição. Por quê? Porque é o nome dele que será glorificado. Aleluia! Somos criados para isso. Para isso. Você tem a sua família para isso. Aleluia! Tem gente que não entende o processo. A maioria de nós não entende o processo. Para que aquele homem precisava morrer? Ele não era amigo de Jesus? Jesus não falou?
Ele não testemunhava onde ele ia, que ele tinha alguns amigos na cidade de Betânia, que ele gostava de dormir lá, e que ele gostava de conversar, porque era uma família amiga, que ele tinha apreço pela família. Por que ele deixa morrer? Foi essa a pergunta. Foi isso que Marta falou para ele. Se o senhor estivesse aqui, o senhor não falou que amava a gente? Por que o senhor não estava aqui? Eu mandei avisar antes. Eu mandei avisar quando ele estava vivo, ainda agora você só vem chorar com a gente. Ele morreu. Jesus olha para ela e fala: Marta, você está vendo perfeitamente o que está acontecendo. A sua ótica humana está correta. Mas eu não falei para você que não haveria morte simplesmente. Mas ainda que houvesse morte. Aquele que acreditasse, aquele que confiasse, aquele que verdadeiramente colocasse os seus pés sobre essa rocha, não interessa o que ia acontecer, haverá um sinal. Haverá um manifestar. Não foi o que eu te disse? Ainda que esteja morto, não interessa qual é a situação da sua casa, querido. Não interessa qual é a situação das suas finanças, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos. O que interessa é como você está. O que interessa é como você está diante da promessa, diante da palavra. O que vai fazer a diferença é isso. Foi o que Jesus falou para Marta. Marta, eu já não falei para você, querida. Eu não estava longe, simplesmente por estar longe. Eu estava esperando o tempo certo do seu irmão deixar de ser Lázaro para virar milagre. O silêncio de Deus na nossa vida muitas vezes representa isso. A transformação de uma pessoa normal e que vive como todos vivem normalmente, em pessoas que são um verdadeiro sinal de Deus. Como é que está a sua confiança, meus irmãos? O pastor me falou e não confio mais nele. O meu chefe falou e não confio mais nele. O marido falou e eu não confio mais. A esposa falou, o filho falou, o governo falou e eu não confio mais. Tudo isso é aceitável quando se fala de natural. Mas quem prometeu que você seria uma bênção e a sua descendência seria uma bênção aqui nessa terra? Foi o pastor? Foi o patrão? Foi o governo? Quem é que prometeu? E o que vai fazer a diferença? É o meu posicionamento diante da promessa. Foi o que ele disse para Marta: Marta, não tem problema, vamos chorando mesmo. E até o próprio Jesus Cristo chora, né? Inusitado. Coisa maravilhosa. Eu acredito que ele não chorou porque ele viu o Lázaro morto, não. Eu acredito porque ele viu um monte de morto em volta de alguém que estava vivo. Alguém que tinha uma palavra de vida, uma família que tinha uma palavra de vida, chorando litros na presença do próprio Deus, e ao invés de chorar na presença dele, aos pés dele, que seria o normal, eles choram diante do defunto, induzidos por alguém, induzidos pela situação, pela circunstância, mas completamente longe da rocha, completamente longe da confiança em Deus. Ele olha aquele cenário e a Bíblia fala, né? Esse mesmo capítulo, se eu não me engano, no versículo 35, Jesus chorou. Jesus viu a incredulidade. E ele não chorou porque ele não podia fazer nada. Ele chama as pessoas que estão ali, a sua irmã, as suas duas irmãs, vão até o sepulcro. O sepulcro é real, a morte é real, o dia é triste mesmo. Só que a palavra, ela iria se cumprir de acordo com o posicionamento de Marta. E por que ele fala para ela exatamente isso? Tira a pedra, querida. Nunca ela conseguiria tirar aquela pedra. Jamais ela tiraria aquela pedra. Não era uma pedra, era uma tampa de sepulcro. E não era uma tampa, era uma rocha na boca do sepulcro. Nunca ela ia tirar. E por que Jesus fala só para ela? Ele não fala, gente, ajuda ela. Porque a promessa não era para eles, era para ela. Às vezes você está procurando fé dos outros, concordância dos outros, pensamento igual, alinhado dos outros. Não vai acontecer. A promessa é ao seu respeito. É a respeito à sua família. E Jesus está falando nessa noite, tire a pedra. Mas não tem quem me ajude. Marta, tira a pedra, só se levanta, se dispõe a tirar a pedra. Eu posso falar para essa pedra sair daí, mas eu não quero, porque não é assim que funciona. Eu posso falar para essa multidão te ajudar a tirar a pedra, mas não é assim que funciona, porque a palavra foi liberada para você. É você que precisa continuar confiando que aquilo que eu falo é verdade. Tira a pedra da incredulidade, tira a pedra da dúvida, tira a pedra do desânimo, tira a pedra que te atrapalha de ver o milagre, de ver a bênção de Deus.
Fala-se demais de milagre, mas nunca estamos prontos para isso. Quando se levanta uma dificuldade, a gente já procura o natural, e quando não encontra o natural, chora, 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 chora. E Jesus, ele está, ainda que seja no velório, ainda que seja no enterro, e não é para chorar e colocar a mão nos nossos ombros. Alguém pode dizer, não, mas está escrito que ele enviará o Consolador. Consolador não quer dizer que ele vai ficar secando lágrimas dos nossos olhos, passando a mão na cabeça. A vida é assim mesmo. Quer dizer que todas as vezes que você precisar de alguém que você possa confiar, ele é o Consolador. Está procurando na multidão por quê? Eu vou desistir porque ninguém acredita? Eu vou desistir porque ninguém me ajuda? Eu vou desistir porque a pedra é pesada? Eu vou desistir porque não vale mais a pena? Em nome de Jesus Cristo, querido. Continua crendo como da primeira vez. Como da primeira vez que você ouviu a voz de Deus e essa promessa dentro de você, soar dentro de você. E quando você ouvir essa voz como ouviu na primeira vez, olha para você e veja se você está crendo e confiando como na primeira vez. E se não tiver, dá um jeito. Porque sem fé, ninguém agradará ao Senhor. Mas falando de confiança, eu anotei aqui. Sinais de uma pessoa que tem confiança em Deus. Refúgio. Anotei só 6. Eu ia anotar 7, mas anotei 6. Refúgio. A pessoa que confiamos é a primeira que buscamos. Confia no Senhor? Confia no Senhor? E está buscando no homem por quê? Quando se confia no Senhor, se busca no Senhor. O refúgio que a gente não encontra aqui na terra, certamente a gente encontra no céu. E não no céu quando a gente morar lá, porque o céu está aberto. Às vezes quando falou céu aberto, né, em dezembro, janeiro, falou, nossa, vai ser um ano, a igreja vai voar. O céu está aberto porque se a gente dobrar o joelho, tem resposta. Quantos têm dobrado o joelho? Alguns. Então quem confia, ele busca refúgio naquele que prometeu. Naquele que é capaz de realizar. Essa é a primeira característica que eu entendo de quem confia no Senhor. Segunda, não há medo. E eu não digo isso no sentido de não ter o medo. Quando confiamos no Senhor, vencemos o medo. Aí fica melhor, né? Porque não existe na terra quem não tenha medo. Não existe. E até bom. É até um limitador, né? Quando você tem medo, é até um limitador. O que não pode é ser vencido pelo medo. Quantas pessoas você está vendo aí ser vencida aí pelo medo desses 2 anos que nós estamos aí nessa situação? Porque medo todo mundo tem. Eu sou o mais medroso de todos, eu acho. E estão com um problema psicológico por causa disso, irmão. Não sou eu quem estou falando, você sabe disso. Com certeza você tem no hall de amigos seu, pelo menos uma pessoa, que está pagando um preço alto, porque o medo dominou, e ela até quer sair desse círculo, ela até quer sair desse medo, mas não consegue mais. Quando se confia, você fala, eu não posso, mas eu sei quem pode. Eu não consigo, mas eu sei quem consegue. Eu entendo, quando eu conheço e confio no Senhor, ainda que os montes se abalem, ainda que mude todas as coisas, o Senhor é o único que não muda. E o que Ele falou continua sendo verdade. Não cai uma folha, não cai um fio de cabelo. Nada acontece sem que Ele permita. Até a morte, se Ele permitir, é para que haja ressurreição. Terceira, alegria. Quem confia, se alegra. As coisas que nos assustam não tiram a nossa alegria. As coisas que acontecem no seu cotidiano, elas não se misturam com as promessas de Deus. É isso. Tem tristeza aqui na terra? Tem. Nós estamos tremendamente tristes. Até pela tristeza dos outros, entristece o nosso coração também. Ninguém gostaria de passar por alguns processos que a humanidade está passando na sua casa. Mas quando nós confiamos
Essa tristeza humana, ela não invade a nossa alma, o nosso espírito, ao ponto da gente se esquecer da promessa ao nosso respeito. Nós continuamos alegres, estar na igreja, estar pertencendo ao reino de Deus, pertencer a uma família, tudo isso consegue voltar ao nosso coração na expectativa de realização e não de tragédia, de desgraça. A gente consegue entender. Só vai acontecer se Deus permitir. Se Ele não permitir, ainda que morra, haverá ressurreição. Eu posso me entristecer com qualquer coisa, menos com a promessa. Eu posso me entristecer com qualquer coisa, menos com o reino do céu. Eu posso me entristecer com qualquer coisa, menos com aquilo que o Senhor já colocou na minha vida. Quando eu olho para o céu, eu não estou vivendo nada aqui na terra daquilo que eu sonho, daquilo que eu espero, mas quando eu olho para o céu, o sorriso vem, porque eu sei, o meu Redentor vive, e Ele se levantará, ainda que no meio dos mortos, e eu verei a Deus. Quarta, firmeza. Permanecemos inabaláveis. Você já ouviu 1000 vezes, né, meus irmãos? Aquela ilustração da palmeira. Vai, vai, vai. Não dá para impedir o vento de soprar na palmeira, né? E não dá para impedir da metade dela quase deitar. Mas e a raiz? A raiz não mexe. Pode ser o vento que for, a folha bate lá no chão do outro lado, bate. Daqui a pouco ela é inabalável, ela é flexível. As suas folhas, ela enfeita, mas não é a sua vida. A vida é a sua raiz. E a raiz é que vai determinar se ela vai ficar ou não. Aonde está a sua raiz? Quem confia, coloca a sua raiz em Jesus Cristo. Quem confia, não coloca a sua raiz no que está acontecendo, naquilo que estão falando, naquilo que está pensando, naquilo que está aparecendo, mas ele coloca a sua raiz na palavra, naquilo que foi liberado ao seu respeito. Jesus Cristo se fez maldição, meu querido, para que nós fôssemos bênção. Essa é a palavra. Próximo, gratidão. Quem confia é grato. E não só grato porque diz que é grato, mas ele demonstra. Retribuir. Pagar? Não, ninguém paga Jesus Cristo. Até porque Ele não fez nada do que Ele fez para ser recompensado. Ele fez porque Ele é Deus, Ele é a essência do amor. Nada muda a sua essência. Se eu for grato, Ele é amor. Se eu for ingrato, Ele é amor do mesmo jeito. Só eu que deixei de ser grato para ser ingrato. Mas uma coisa é falar, outra coisa é fazer. E gratidão, ela não é falar, é fazer. Quem confia, ainda que não esteja vivendo, ele já anda como se estivesse vivendo. Então ele é grato. Ele tem uma vida de gratidão. A vida dele não é pesada. Servir a Deus, andar com Deus, fazer parte do reino de Deus, ter essa palavra dentro da vida dele não é algo pesado, é algo que ele tem gratidão. Obrigado por ter me salvado. Obrigado por ter enxertado essa palavra na minha vida. Obrigado porque eu ainda não vi o que o Senhor prometeu, mas eu já vi muito daquilo que o Senhor nem falou que faria. O Senhor é bom. E Ele tem ânsia, Ele tem o desejo de expressar esse zelo, esse cuidado. Observe que eu ainda estou falando de Lázaro, daqui a pouco a gente volta. Aconteceu tudo isso na casa dele, depois que Jesus apareceu. Paz é a sexta, para encerrar. Tinha mais, mas eu marquei só 6. Mesmo em crise, mesmo em tribulação, nós temos paz quando se confia. Quem aqui tem filho pequeno? Quem já teve filho pequeno, melhor dizendo, né? Eu tive já. Já tive já, né? E era comum. Na nossa casa, eu sempre fui meio doidão, né, irmão? Eu não tenho coragem para um monte de coisa, mas eu sempre coloquei os meus filhos em cada situação aí, que é para eles não terem o medo que eu tenho. Tudo que eu não tinha coragem de fazer, eu colocava eles para fazer. Não sei nadar, ensinei a nadar. Como? Joga, ué. E não estou exagerando não, foi assim mesmo. Demorei para aprender a andar de bicicleta, irmão. Os meus filhos, senta e anda. E se eu cair? Cai não. Se cair, passa um metiolate, um mercúrio, rapidinho cura. Não cai. Tanta coisa que eu ensinei, andar de montanha-russa, tudo pequenininho, pai, pode. Tudo que eu não tinha coragem de fazer. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eles nunca me questionaram.
Nunca. Eles falaram, pai, eu não sei nadar. Pai, eu não sei andar. Pai, eu tenho medo de altura. Eu falava e eles faziam. E eles tinham paz com isso. Se meu pai falou, falou. Eu não vou ficar preocupado com o que está acontecendo. Meu pai falou. Era desse jeito, com certeza na sua casa foi do mesmo jeito também. E é do mesmo jeito, tem que ser desse jeito. Fulano falou, ciclano falou, não. Mas meu pai ainda não falou. Mas agora ele falou. E se meu pai falou, eu vou deitar, vou descansar, porque no tempo certo vai acontecer. Meu pai falou que eu sou capaz de nadar, mesmo sem saber nadar, eu vou pular aqui e vou nadar. Meu pai falou que eu consigo andar nessa bicicleta, consigo andar, é maior que eu consigo andar. Meu pai falou, eu não preciso ter tribulação. Eu não preciso ter preocupação. Seu pai falou o que para você? O que seu pai falou? Que muitas vezes a tribulação tira da sua mente, do seu coração. A incapacidade tira. Você olha e fala, não, meu pai falou, mas eu não sou capaz. Mas quem é que falou? Eles sabiam. Meus filhos sabiam. Se desse 2 braçadas e não voltasse, o pai vai buscar. Se a bicicleta balançasse e fosse para cair de fato, o pai não ia deixar. E Deus, Ele espera esse mesmo posicionamento da gente, querido. Deus espera esse posicionamento, isso é confiança. Então quem crê, quem confia, quem está firmado, quem é Salmo 125, ele tem paz. O mundo está em tribulação, sim, a gente chora pelo mundo, mas Jesus Cristo falou, eu oro não para que tire eles do mundo, mas que os livrem do mal. Ou seja, você e eu não somos mundo. O que acontece na vida das outras pessoas, às vezes pode até acontecer nas nossas vidas em partes, mas não antes de se cumprir aquilo que o seu pai falou. O que o seu pai falou, querido? Ele é digno de confiança? Ah, mas eu não vejo como. Aí a gente vai lá no Lázaro. Não aquele, esse. É uma tragédia total, generalizada. Jesus chora, e as pessoas até veem Jesus chorando, olha que coisa. E Jesus, numa atitude para extrair o melhor de Marta e Maria, ele olha para Marta e fala, tira a pedra, sua vez. Com certeza o povo olhou e falou, que absurdo. Porque povo é povo, né, irmão? Gente é gente, não é? Tirar aquela pedra ali já era um milagre, né? Ainda mais Marta. Com certeza, ei, meu, esse camarada, ele não, nem sabe a hora que o homem morreu. Ei, ele morreu faz 3 dias, viu? Não morreu ontem não, faz uma parte do dia que ele morreu aí, viu? Gente é gente. Ainda que tire essa pedra, o que vai sair daí é um mau cheiro, é sonho morto, é desilusão. Se abrir isso daí, essas mulheres choram mais ainda. E Jesus, ele fala isso, ele está dando o quê? Uma injeção, não de ânimo, mas ele está mostrando, em mim vocês podem confiar. Pode tirar a pedra sim, não escuta o que eles estão falando não, tire a pedra, porque o que vai sair daí, vocês não vão nem precisar pôr a mão, vocês não vão ter nenhum tipo de intervenção naquilo que vai acontecer, deixa comigo e deixa com o Pai, porque a palavra que foi liberada para te fazer bem. Só tira a pedra, só isso. Olha, fala, mas cheira mal, não te perguntei o cheiro, falei tira a pedra. Não te perguntei o que aconteceu lá dentro, só tira a pedra. Com certeza não foi ela que tirou sozinha essa pedra. E quando eles tiram a pedra, já esperando já um mau cheiro, vê o cadáver, Jesus nem entra. Jesus não tem compromisso com essas coisas. Ele não vai colocar a mão, porque ele não precisa pôr a mão. Você quer ver a mão de Deus, né? A gente, eu quero ver tanto a sua mão. A palavra já nos basta. Jesus olha para o céu e fala, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu estou orando para que haja uma ressurreição aqui, não porque eu estou duvidando, é para que Ele saiba que o Senhor sempre me ouve, é para que todo mundo saiba que quando eles orarem a mim, o Senhor responde aí também. Então eu não estou orando porque eu estou duvidando, Senhor, mas eu estou orando para que todos acreditem, vale a pena confiar em mim. Então eu te agradeço. E para você, Lázaro, aonde você estiver, do jeito que você estiver, amarrado do jeito que estiver, pode vir.
acabou o seu martírio. Acabou o seu sofrimento. Sabe aquilo que eu falei para Marta e Maria, acho que você até estava lá? Chegou a hora de acontecer na sua vida, você vai viver. Você vai voltar a viver. Levanta sua mãozinha assim, no nome de Jesus. Eu quero profetizar em nome de Jesus, mas eu quero profetizar com força mesmo, meus irmãos. Em nome de Jesus, porque é o que eu creio. Você vai ver vida na sua casa, você não vai ver morte, coisa nenhuma. Aquele que usava a droga, que era preso na droga, Jesus vai enviar a ordem e falar: larga, solta, solta, porque chegou o tempo da ressurreição. Aquele que estava acamado, aquele que estava aprisionado, aquele que estava debilitado, ai, não tem força, não tem problema. A voz de Jesus Cristo vai entrar lá dentro da cova, vai entrar lá dentro do sarcófago, aonde quer que esteja, e Ele mesmo vai trazer para fora. Não interessa se está amarrado ou não, se está preso ou não, se fizeram macumba ou não, não interessa. A voz de Jesus é clara nessa noite: sai, Lázaro, você hoje é um milagre. Aleluia. Sai. Era comum, meus irmãos, era comum colocar o camarada deitado lá no caixão, enrolado. Era o costume. Lázaro estava todo enrolado, igual a sua família talvez está toda enrolada. Você vai falar: está tudo enrolado. A minha vida está toda enrolada. Mas se Jesus falou, vai acontecer. Como vai acontecer? Não sei. Se você me perguntar, verdadeiramente eu vou falar para você: olha, não sei, irmão, eu sei que vai acontecer, porque se ele falou, vai acontecer, ele é digno de confiança. Lázaro, não sei como ele veio, se veio pulando, se veio arrastando, não sei, ele estava amarrado, mas teve que vir. Do jeito que estava, teve que vir. Porque a voz foi clara, uma única vez: Lázaro, vem para fora, amigo. Sepulcro não é o seu lugar. Cemitério não é o seu lugar. Em nome de Jesus, entenda essa verdade, essa é a sua verdade. Sonhos que Deus colocou dentro de você, projetos que Deus colocou dentro de você, não é para você colocar num caixão amarrado e falar: acabou. Mas você é profeta de Deus, porque se você tem uma promessa de Deus, Ele te confiou a autoridade. Se Ele falou com você algo a seu respeito, como havia falado para Marta e Maria, você pode chamar para fora, você pode chamar a existência o que não existe, porque quem realiza é Ele mesmo. Ah, vou fechar a empresa por causa disso. Ele mandou fechar? Mandou fechar, fecha. Ninguém vai guerrear contra Ele, vai vencer. Se Ele mandou, mandou. Ele mandou você largar, abandonar a sua família? Ah, deixa para lá. Mandou? Ele mandou você engavetar o seu projeto, seu sonho de 2021. Ah, mas é a pandemia. Mas quem vai ditar a sua vida? É Jesus ou é a pandemia? Dificultou? Sim. Dificultou? Tem gente passando fome? Sim. Muitas famílias perderam ente querido? Sim. Dificultou? Sim. Mas Jesus já sabia que realizar por conta da pandemia, Ele... Mas se Ele prometeu, levanta na confiança. Não levanta para tentar, levanta para realizar. Não levanta: eu vou ver o que dá. Aí não consegue. Se no dia da sua adversidade se mostrares frouxo, a sua força será pequena. Então levanta naquilo que Deus te falou e confia. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião. Não deixa nada roubar a sua paz. Não deixa nada esvair a sua alegria. A confiança, ela vem por esses tópicos que eu falei aqui, ela é demonstrada nesses tópicos aqui, querido. Se você tem falta disso daqui, não peça para mim, peça para aquele que te prometeu. Ele vai te encher de novo, porque a palavra dele é a verdade. E Ele quer nos fazer bem. Lê o finalzinho do Salmo? Haverá paz sobre Israel. Você está vivendo paz na sua casa? Se não está, é porque não chegou o fim do Salmo na sua vida. Então fica firme, confiante, porque o Senhor vai mudar a sua história. Nunca mais Lázaro foi Lázaro. A Bíblia fala que Jesus andava, Lázaro foi com ele, em muitas ocasiões Lázaro ia com ele. Jesus está pregando aqui, as pessoas, com alguns creem porque Jesus está pregando, outros estão aqui de longe, não estão nem ouvindo que Jesus está pregando, mas eles olham e reconhecem: aquele ali não é Lázaro? Sim. Não foi o que morreu? Morreu. Ficou 4 dias. 4 dias. Como é que é isso?
Foi aquele ali que fez isso. O Evangelho de João diz que as pessoas criam porque Jesus pregava e porque eles viam a Lázaro. É por isso que eu tenho confiança que eu vou viver o meu milagre. Porque quando as pessoas olharem para o meu milagre, elas não vão ver o meu milagre. Elas vão ver a obra que Deus fez naquilo que era morto. E vão crer em Jesus Cristo. Como eu e você. Hoje nós confessamos a nossa fé porque nós vimos Jesus Cristo agir na vida de alguém. Alguém nos trouxe para a casa do Senhor. Alguém anunciou que no meio da morte poderia haver vida. Então faz o seguinte, retribua. Retribua. Começa a chamar os Lázaros aí para fora. Começa a anunciar essa palavra que te trouxe vida. E você vai perceber, com toda certeza você vai perceber, aquilo que o próprio Jesus disse, aquilo que Paulo disse, aquilo que tantas pessoas cheias do Espírito Santo disseram. Muito mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. À medida que a gente entrega, o Senhor nos enche. À medida que nós falamos, muitas vezes aquilo que a gente ainda não está vivendo, isso não é mentira, não é falsidade, isso é demonstração de fé. Eu não estou vendo milagre, mas sei que aquele que prometeu é poderoso para fazer. Então vamos fazer o seguinte, vem comigo porque eu te mostro o caminho do milagre. Ele se chama Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé. Fica de pé, querido. Olha que rapidinho, hein? Rapidinho. Volte a confiar. Ah, mas aconteceu tanta coisa. A promessa foi feita e aí eu tinha 15 anos quando prometeu. Jesus já tinha milhares de anos quando ele prometeu. Ele sempre existiu. E ele sempre teve um plano para nós. Antes de você se constituir como pessoa e depois como família, ele já sabia que você se tornaria pessoa e depois família, até porque foi ele que deu tudo isso. E nada que ele dá é pela metade. Nada. Ah, mas pastor, está tão difícil, já morreu. Essa esperança que eu vejo você falar, essa expectativa que eu vejo que você tem, ou até fala que tem, nem sei se você tem mesmo, né? Tem sempre um Tomé. Tenho mesmo, irmão. E ainda que meus olhos não vejam, no último dia da minha vida, se eu puder, vou confessar, eu creio. Eu creio porque eu já vivi muito mais do que aquilo que eu merecia, é por isso que eu creio. E aquele que falou que vai concluir a obra, ele não mente. É por isso que eu creio. Eu não creio porque eu ando de vitória em vitória. Eu vivo de luta como você vive de luta. Eu vivo de peleja, de dias de ânimo e de desânimo, igualzinho você, igualzinho. Não muda. Igualzinho. Um dia eu estou lá na lua, outro dia eu estou... Mas sempre dentro do meu coração e com a minha boca confessando. Não é só no coração, não, é para fora. Eu creio. Talvez não seja hoje, mas eu creio. Talvez não seja esse ano, mas eu creio. E quando for para acontecer, quando essa promessa for para acontecer, eu não posso estar mais ou menos. Eu tenho que estar do jeito da promessa. Eu quero que você feche os teus olhos, se você quiser fechar também, é lógico. Lógico. Não por força e muito menos por violência. Nada do que eu falar aqui vai entrar no seu coração se você não deixar. Você pode voltar da mesma forma. Para a nossa tristeza que pregou. Mas para a tristeza maior, se um dia nós pudéssemos chegar no céu, eu imagino muito isso, viu? Eu chegar no céu, às vezes, por isso que eu gosto de crer, mesmo quando não tem esperança. Porque um dos medos que eu tenho é chegar no céu e Jesus falar, ei, Marcílio, que bom que você está aqui, hein? Agora você vai viver o que você nunca viveu na terra. Tudo que eu te prometi, você vai viver aqui. Mas, eu havia te prometido tanta coisa para você viver na terra. Sabe aquele choro que você chorou 1 mês, 2, 3, 10, 20? Rapaz, não era isso que eu prometi para você? E você chorou. Sabe aquela angústia que você sentiu? Rapaz, você sentiu à toa, não era para sentir. Era para você ter guardado o seu coração. Era para você ter firmado os teus pés. Era para você ter me trazido para mais perto de você. E você ia viver o bem do Senhor na terra ainda. E você ia ensaiar lá na terra aquilo que eu tenho para você no céu. Sabia, irmãos, eu tenho essa preocupação. De deixar de viver o que Deus tem para mim, porque pela minha ignorância. Por um momento de dúvida, eu achar, não, Deus não quer isso para mim, não. Deus, Ele quer no sofrimento. Sabe aquele negócio da cruz?
Tem que levar a cruz, eu não estou levando cruz. Ele já levou a cruz. Aleluia. O que Ele pede para mim e para você, ainda que hajam percalços no caminho, não saia do caminho. Quem perde não é o caminho já está feito. Ele é o caminho. Quem perde é quem sai do caminho. Eu quero orar por você, talvez você está aqui nessa situação. A boca fala, eu confio. Mas na hora que vê o levante, na hora que vê as pedras, na hora que vê o vale, na hora que vê a adversidade, é tudo ao contrário. Igualzinho Marta. Marta se alegrou com Jesus. Ele falou, eita, vai ter vida na nossa casa. Abraçou Marta, abraçou Lázaro. Era um momento bom. Mas quando o seu irmão morreu, ela, eu sabia que eu existo para sofrer mesmo. Se o Senhor estivesse aqui, como o Senhor não estava, deixa eu deitar aí no seu colo aí, faz um cafuné na minha cabeça. Jesus olhou para ela e falou, não tem só isso para você não, até faço isso em você. Até faço um carinho em você, se você precisa. Mas eu não te chamei para viver uma vida pela metade. Aquilo que eu falei para você há 1 ano, há 2, há 3 atrás, chegou o tempo de se cumprir. E eu não preciso de condições aqui na terra. Eu não preciso que Ele esteja vivo. Eu posso trazer vida para Ele. As coisas que acontecem aqui não me diminuem, não me impossibilitam. Pelo contrário, elas me engrandecem. Toda vez que acontece um milagre, toda a terra tem que dizer, é obrigada a dizer, foi Jesus Cristo que fez essa obra. Aleluia. Você precisa de um milagre? Se prepara, porque Ele vai aparecer na sua vida. Glória a Deus. Se prepara. Aquilo que Ele falou ao seu respeito, não o que você pensou, o que Ele falou. O que Ele falou vai acontecer. Mas pastor, acabou faz tempo. Ninguém está perguntando de tempo. Ele nunca perguntou de tempo. Que dia que Ele morreu? Ele não perguntou. Ele simplesmente falou, tira a pedra. Pronto, é hoje. Chega, Aleluia. chega. Chega, tira a pedra. Glória a Deus. Já viveram morte demais, tira a pedra. Já viveram velório demais, tira a pedra. Tira, tira. Senhor, em nome de Jesus, nós somos herdeiros de uma promessa. Uma promessa que não foi feita pela boca de homem nenhum nessa terra. Nós vivemos embasados, Senhor Deus, na salvação que foi alcançada há muitos e muitos anos atrás. Mas não somente para 1 ou 2 da nossa casa. Não somente para um hall de pessoas seletas que mereçam salvação. Mas a salvação, ela foi entregue para todos os que creem, porque a salvação, ela vem pela fé. Talvez na nossa casa, Senhor, no meio dos nossos amigos, existam pessoas que não têm essa fé, como um dia nós também não tínhamos. Porque como disse o teu servo, o profeta Isaías, como eles vão crer naqueles que nunca se pregou? Como que eles vão acreditar naquilo que eles nem sabem o que é? Talvez eles estão na morte, na ignorância, nas drogas, na prostituição, porque não sabem o caminho. Porque não sabem que sobre eles também paira a mesma promessa que nós vivemos. Mas hoje, meu Deus, aqui nessa igreja, na internet, por essa live, Deus, essa notícia, ela é chegada. A salvação, ela alcança todos. Todos os que confiam no Senhor. Todos. Não interessa se é perto, se é longe. Não interessa se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, gordo ou magro. A salvação vai chegar, Deus, ela vai começar nas nossas casas. Porque nós somos os teus representantes aqui na terra. Nós nos reunimos na igreja, Senhor Deus, não porque é um clube social. A gente se reúne na igreja, Deus, não é porque a gente se acostumou a estar na igreja. Mas a gente se reúne na igreja porque aqui a nossa fé, ela é ativada através da sua palavra. E quando nós saímos daqui, nós saímos como representantes legítimos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, tomados pelo teu Espírito Santo. Quando nós saímos aqui desse templo, um domingo ou qualquer dia da semana, nós saímos com a habilitação, as credenciais de Jesus Cristo que vem pelo teu sangue, para anunciar liberdade ao cativo, abertura de prisão aos presos, o ano aceitável do Senhor. E é isso
que a igreja vai passar a fazer, Deus, a partir de hoje, em nome de Jesus. A palavra de murmuração não vai estar mais na nossa boca. A palavra de maldição, de incredulidade, não vai fazer mais parte da nossa vida. Mas aonde nós colocarmos a planta dos pés, nós vamos levar essa promessa. Ainda que esteja morto, vai haver ressurreição. Ainda que esteja preso, vai haver liberdade. Ainda que exista uma sentença de morte, e vai haver um sinal de Deus. E toda a terra saberá que aquele que promete é o mesmo que cumpre. E que para Ele não existe impossível. No nome de Jesus, salva e mostra para toda a terra que o Senhor ainda salva. Cura e mostra para toda a terra que o Senhor ainda cura. Liberta e mostra para toda a terra que o Senhor é a própria liberdade. Aleluia. Aleluia. Faz desse louvor a sua canção hoje. Em seu eterno amor, Faz a sua verdade hoje. seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, Abra sua boca e declara isso. em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Pode até ter batalha, mas nosso posicionamento é outro. Na batalha permaneceremos em fé. Pode levantar, exército. E se exército seguirem contra nós, Nossos pés estão na rocha. seremos abalados. Aleluia. A gente não vai mudar. Abalados. A gente não vai amassar a promessa. Seremos abalados. Aleluia. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos Fica abalados. firme. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Existe outro nome acima do dele. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode.
em nosso Deus. Diga isso. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Glória a Deus. Confiando em nosso Deus. Eu confio, eu escolho confiar, Senhor. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus Cristo. Ele é digno de toda a confiança. Ele é digno de toda adoração. Não existe outro nome capaz de realizar a obra que você e eu precisamos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda a adoração. Glória a Deus. Amém? Eu creio na sua vitória, viu, irmão? Nem que eu creia sozinho. Porque se Deus prometeu, eu sei que Ele é poderoso para fazer. Não caia no engano. Não espere você juntar um monte de gente para tirar a pedra, não. Se você não tem condições de tirar, não se preocupe. Ele mesmo faz isso. Mas o primeiro passo sempre será nosso. A confiança sempre será nossa. Era o que ele esperava de Marta. Quando ele falou para Marta, tira a pedra. Ele esperava que Marta fosse lá e colocasse a mão na pedra, mesmo que ela não conseguisse. Confiando. O que faltar, ele inteira. A força que ele não tiver, que eu não tiver, ele dá. Mas essa pedra não vai impedir eu viver o meu milagre. Amém? Pode se assentar por um momento, nós vamos orar. E antes de orar pelos dízimos e ofertas, vou falar um pouquinho a respeito de missões. Missões, como você bem sabe, é algo que deve, talvez pelo ensinamento que nós tivemos, ou até o que nós não tivemos, a gente não entende que missões ela deve ser feita. Todos nós somos um missionário, todos nós. Ah, mas eu não viajo, eu não falei que você é um viajante, falei que você é um missionário. Tem missionário que fica no mesmo lugar para sempre. E missões se faz de muitas formas. Missões se faz indo, se faz orando ou se faz patrocinando. Então, todos nós somos missionários, até porque existe uma vocação, uma eleição, uma santa eleição, a qual Jesus Cristo nos vocacionou para isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é missões. Não é simplesmente mandar uma pessoa para um outro país, para um outro estado, mas é cada um se enquadrar naquilo que é o seu chamado. Se você é chamado para ir, vá. Se você é chamado para orar, ore. Se você é chamado para ajudar financeiramente, ajude. Não inverta valores. Não adianta querer fazer algo que eu não sou chamado para fazer. Aí eu não sou missionário porque eu não viajo. Você pode orar pelos missionários. Você pode perfeitamente financiar, ajudar. Ah, uma fortuna de dinheiro. Não, ninguém falou de fortuna de dinheiro. Até as moedinhas, às vezes, né, que sobram, como Jesus deixou registrado no Evangelho, pode ser bênção para a vida das pessoas. Eu não digo que vamos separar moedas, mas eu quero dizer que não existe desculpa. Todos nós somos missionários, querido. O Evangelho que chegou e alcançou a nossa vida, chegou e alcançou a nossa vida por uma pessoa. Qual de nós aqui foi evangelizado por um anjo? Ninguém, né? Alguém teve que falar, uma pessoa teve que falar de Jesus para a gente. Foi um missionário. Não veio da África, não veio dos Estados Unidos. Às vezes foi levantado dentro da nossa casa. Às vezes foi levantado no trabalho. Missionário. E é isso que a gente precisa ter dentro de nós. Esse fervor, irmãos. Esse calor. Esses dias, acho que foi essa semana, eu fiquei feliz demais. Eu louvei ao nome do Senhor Jesus Cristo, mas com toda a minha força mesmo. Porque eu ouvi aqui nessa igreja, uma pessoa me procurou no final do culto em lágrimas, para falar que essa pandemia, ela melhorou ela. Ela fez que
houvesse uma compreensão no seu chamado, que ao invés de ficar só chorando e lamentando e se escondendo de coisas que a gente nem pode se esconder, na verdade, não tem nem condição de se esconder. A gente toma as precauções e deve ser feito assim, tomar as precauções, tudo que se deve fazer deve ser feito. Se chegou a sua faixa etária, tomar a sua vacina, tome mesmo, irmão. A vacina não é de um e nem de outro, não. A vacina foi Deus que preparou para que a gente fizesse a nossa parte. Use a sua máscara, use o gel, mas existem coisas que, se tiver que acontecer, certamente acontecerão. Então essa pessoa, ela precisou pegar essa enfermidade, precisou ir para o hospital, precisou ficar do lado de pessoas que estavam quase que morrendo, para que o Espírito Santo virasse para ela e falasse assim: e aí, vai ficar defendendo a sua vida até que hora? Você sabe que se esse outro aqui, ele partir agora, ele não vai para o mesmo lugar que você, porque ele não me conhece. Eu louvo a Deus que houve essa compreensão. Essa pessoa me procurou em lágrimas falando. Aí eu comecei a pregar, eu comecei a orar, eu comecei a anunciar, eu comecei a alimentar isso dentro de mim, que se for a última oportunidade de falar para um, para outro, eu não posso negar essa oportunidade, eu preciso falar. E está aí ganhando alma para a glória e honra do nome do Senhor. E se não está ganhando alma, está cumprindo o seu chamado missionário, está cumprindo a sua vocação. Muitas vezes, meus irmãos, houve uma inversão de valores muito grande nessa pandemia. A gente fez exatamente o que Jesus Cristo nos avisou, nos alertou para que a gente não fizesse. Ele falou: aquele que cuidar, achar que cuida da sua própria vida, perdê-la-á. Temos que ter o zelo sim pela nossa vida, mas tem pessoas, irmãos, que não tem o que a gente tem. A salvação que nós temos, se você fechar os seus olhos hoje, existem pessoas que nunca ouviram falar do Jesus que você conhece e ama. E muitas vezes, você e eu somos colocados frente a frente com essas pessoas. Para pregar, igual o pastor prega, igual o cara da televisão prega, não. Só para falar. Existe vida ainda aqui na morte. Jesus, ele pode salvar, talvez ele não queira salvar o seu corpo, mas certamente ele vai salvar a sua alma. Isso é ser missionário. Isso é ter esse sentimento. Que isso queime no nosso coração, irmãos. Que o comodismo, por eu já ser salvo, por eu já ter uma igreja, isso não seja uma desculpa para que existe um tempo determinado para todas as pessoas. Como eles crerão, como eles ouvirão, se não existe ninguém para ir? Se levanta e vá. Ou indo propriamente, ou orando e clamando para que Deus alcance, ou patrocinando, ajudando e abençoando. A Igreja do Evangelho Quadrangular tem missionários em boa parte do nosso Brasil, quase que todo. E muitos internacionais estão fora. E não é uma tarefa muito fácil. E essas pessoas, elas não estão preocupadas só no dinheiro, nesse envelope que eu vou entregar, que você vai entregar daqui a pouco. Sim, eles precisam disso. Mas eles precisam que uma igreja viva se levante na intercessão e na fé. Que eles estão largando casa, que eles estão largando filho, que eles estão largando empresa, emprego, para um algo maior, para algo maravilhoso. Missionários ainda passam fome. Missionários ainda morrem por causa de Jesus Cristo. E às vezes a gente, porque não tem uma provisão momentânea na nossa casa, a gente fala: eu estou na luta, eu estou na prova, eu estou no vale, eu estou no deserto. Missionário, querido, é aquele que se dá por uma causa maior. E eu e você podemos fazer isso perfeitamente. Quero que você se coloque de pé. Você tendo ou não oferta? Se você não tem uma oferta, é porque você foi levantado para orar. Não tem problema. Deus vai prover, porque é Deus que enviou essas pessoas. Vai prover, eu tenho certeza disso. E Ele sabe quem tem e quem não tem. Mas Ele está falando para mim e para você: não tem, mas pode orar, viu? Pode orar, porque eu enviei gente lá na África, na Ásia, eu enviei gente nos Estados Unidos, na América, eu enviei gente até do lado da sua casa para você anunciar. Sabe, do lado da sua casa, sabe, dentro da sua casa eu enviei um para ouvir a palavra de vida pela sua boca. Você é missionário. Fecha os teus olhos e vamos orar, querido. Em primeiro lugar, para que Deus ele mantenha aceso dentro de nós esse desejo de ganhar alma, irmão. O crente que não tem desejo de ganhar alma, alguma coisa de errado tem. Não é normal, não é normal. Pessoa que não tem desejo de falar de Jesus Cristo não é normal, irmão. Não é normal, porque este é o propósito da nossa salvação, e vivermos salvos aqui na terra. Porque senão Ele salvava e levava.
Senão a gente ouvia de Jesus e Ele já nos levava. Mas por que Ele nos salva e nos mantém? Porque tem mais gente para ser salvo, tem uma fila. E Ele conta comigo e com você, do seu jeito, ou indo, ou orando, ou patrocinando. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esses missionários que estão aqui hoje, aqui na igreja, ou até mesmo acompanhando, Deus, pela internet. O Senhor tem propósito para tudo e escolhe aqueles que o Senhor, meu Deus, confia. Aqueles que depois de ouvir a sua palavra, entender chamado, propósito, o que é trabalhar na obra do Senhor, se levantam e vão. Meu Deus, eu tenho certeza que aqui existem essas pessoas que vão se levantar e vão cumprir esse propósito. Dessas três formas, Senhor Deus, existem pessoas dessas três formas. Ou aqueles que o Senhor vai enviar, ou aqueles que o Senhor vai levantar na intercessão, ou aqueles que vão financiar, que vão ajudar financeiramente. E eu quero que esse fogo, meu Deus, ele arda no coração de cada um de nós, não só no dia de orar pelos missionários, no culto de missões, mas todos os dias. Que a nossa meta não seja só a nossa porta de serviço, a saúde do nosso corpo, ou o bem-estar da nossa família. Inclua também na nossa meta, sem dispensar essa, Senhor, o desejo de ganhar alma, fome por almas, vontade de falar de Jesus Cristo, como se fosse a última vez, como Deus, Senhor, me deu a oportunidade de ouvir a pessoa dizer aqui neste altar. A fome, o desejo de falar que Jesus Cristo é o caminho, para pessoas que ela nunca viu na vida, para pessoas, meu Deus, que ela nunca se relacionou, mas ao que o teu Espírito direcionava e tem direcionado todo dia. Vai lá e fala para esse, vai lá e ora por esse, vai lá e estende as mãos sobre esse, vai lá e me anuncia, me apresenta para esse outro. Oh meu Deus, faz de nós missionários de verdade, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, por aqueles que já estão no campo, Senhor, aqueles que deixaram sua família. Meu Deus, as pessoas deixaram o emprego, alguns deixaram até empresa, meu Deus. Estão vivendo, meu Deus, comendo, meu Deus, raízes, comendo ervas. Estão sendo perseguidos como bandido. Meu Deus, levando pedaços de Bíblia para que as pessoas leiam escondido, porque te amam e querem derramar esse amor sobre outras pessoas. Eles querem expressar essa gratidão não só na palavra, mas nas atitudes. Dá graça para eles, meu Deus. Cobre com teu sangue, dá livramento, envia provisão, mantém acesa a chama do teu Espírito, coloca alegria, seja a companhia no dia da solidão, em nome de Jesus Cristo. Não desampare de forma nenhuma os teus missionários, os teus enviados, como eu tenho certeza que o Senhor não tem feito e jamais fará isso, mas a igreja do Senhor se levanta em oração pedindo: Deus, dá força para eles, dá discernimento, dá condição, usa eles, ó Deus, com sinais, prodígios e maravilhas, para que o seu nome, Jesus Cristo, seja conhecido por toda a terra. Prepara a condição financeira, mantém eles saudáveis, livra de toda peste, de toda enfermidade, de toda assolação, em nome de Jesus. Fecha a boca do leão, e que todos saibam, através da boca dos teus servos, que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós oramos, ó Deus, abençoando essa oferta que nós temos nas mãos, porque ela vai chegar no lugar que deve se chegar. Ela vai ser provisão, Senhor Deus. A oferta que eu tenho na minha mão hoje vai chegar na casa de algum missionário, aqui no país ou fora do país, porque é o Senhor que tem preparado. Isso não vem da minha bondade, isso não vem da bondade de homens, mas é a tua provisão que o Senhor prepara até na mão de ímpio, porque o Senhor cuida daqueles que o Senhor envia. Mas eu te peço que não falte nada para os teus servos. Eu te peço, Senhor Deus, que essa bênção chegue nas mãos deles, e que eles se sintam felizes não pelo valor, mas pela lembrança da igreja. Assim como o apóstolo Paulo declarou em uma das suas cartas: eu me alegro porque eu sei que vocês não esquecem os missionários. Eu me alegro porque vocês separam antes que se peça alguma coisa.
Eu me alegro porque o coração de vocês é voluntário. Que haja essa alegria e que as almas se multipliquem e que o teu reino se estenda. Oramos consagrando todas as ofertas, todos os dízimos, consagrando todas as vidas, as pessoas que não têm nada nas mãos. Senhor, toma na tua mão, Senhor, e faz a sua obra. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oferte com alegria, com satisfação. Amém? Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus, aleluia. Caderninho aqui, ó. Amém? Pega aqui para mim, irmão Manuel, por favor. Entrega para os irmãos lá. Deus seja louvado, aleluia. Deus é fiel, amém? Amados, pode se assentar um minutinho. Eu quero passar para os irmãos lembra que sexta-feira nós oramos aqui pela vida da Tainá, né, a filha da nossa irmã Cida, que precisou passar por uma cirurgia, né, por causa de um problema, né, de um tumor que saiu na coluna dela. E ali foi feita uma cirurgia lá na Santa Casa, né, de São Paulo. E eu gostaria de estar falando, compartilhando com os irmãos, que graças a Deus a cirurgia correu tudo bem, tá? Agora ela está num processo de pós-cirúrgico, né? Eu creio que Deus vai dar uma recuperação boa para ela. Creio que o corpo dela vai responder, né, a todo o tratamento que vai ser feito, e logo, logo, né, nós vamos contar esse testemunho por completo, né, amados? Também quero, a nossa irmã Daiane, né, também está pedindo oração pela vida do irmão dela, né, que amanhã vai começar um novo processo aí, né, de quimioterapia, né, que qual é a fase? Terceira fase, né, segunda fase, né? Mas eu creio que assim como Deus foi com ele na primeira, será na segunda, e nós também vamos contar, né, esse testemunho. Quero pedir para os irmãos que os irmãos continuem orando, né, apresentando, como nós oramos na sexta-feira, pela vida do Otávio, pela vida do Mateus, né? O Otávio encontra-se entubado, né? Está com Covid, encontra-se entubado, mas eu creio que Deus também já está visitando. Também vamos receber uma vitória aí em nome de Jesus. O Mateus está em casa, né? Mas está bem, e eu creio que Deus também está cuidando dele em nome de Jesus. Continue orando, amados. Continue intercedendo, né? Essas pessoas contam com a nossa oração. E agora não vai ser diferente. Nós vamos nos colocar de pé. Vamos continuar apresentando essas vidas. Já vou até pegar aqui a nossa caixinha de oração. Amém? Hoje de manhã, né, teve um irmão também na escola bíblica que colocou o nome aqui de uma pessoa, para que a gente também pudesse estar orando, intercedendo. São vidas, amados. Vidas que precisam de Deus em primeiro lugar, né? E Deus conta comigo e com você para estar fazendo esta obra, para estar fazendo esta missão. Você crê que Deus ouve a nossa oração? Você crê que na medida em que nós oramos, Deus está ouvindo o nosso clamor? E não só está ouvindo, como Ele começa a trabalhar a nosso favor? Eu creio, amados. Eu acredito profundamente que o nosso Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. E por mais que possa existir um monte de coisa para Ele resolver, Ele ainda para estar ouvindo cada um de nós. Amém, amados? Ele ainda para cuidar de cada um de nós. E estas vidas aqui não vai ser diferente. O Senhor já está cuidando, e tudo isso para a honra e glória do nome dele. Amém?
Senhor meu Deus, nós queremos orar, Senhor, e queremos apresentar, Senhor, mais uma vez, a vida da Tainá, Senhor, que se encontra ali no hospital, Senhor, no processo, ó Pai, aonde eu creio que o Senhor já está movendo as águas, ó Pai, e que a recuperação é certa, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Os médicos vão se surpreender, os médicos vão se maravilhar com o teu poder na vida daquela adolescente, Pai. E tudo isso para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Quero mais uma vez apresentar a vida do Otávio, quero apresentar mais uma vez a vida do Mateus, ó Pai, e pedir também a tua presença sobre a vida deles, ó Pai, neste momento tão difícil, Senhor, num momento assim tão inesperado, ó Pai, mas nós cremos em Ti, sabemos que a Tua presença está sobre a vida deles, e que o Senhor está tocando agora, que o Senhor está curando agora, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Igualmente eu quero apresentar a vida do nosso irmão, do irmão da nossa irmã Daiane, ó Pai. Amanhã, Senhor, ele vai começar uma nova etapa na vida dele, Pai. Aonde, meu Deus, eu creio, Pai, que assim como o Senhor, ó Pai, está sendo com ele todos esses dias, ó Pai, neste momento desta enfermidade, Senhor, eu creio que o Senhor continuará com ele, ó Pai. Em tudo o Senhor tem um propósito, ó Pai, e o propósito para a vida do irmão da Daiane, Senhor, chama-se salvação, Senhor. É o Senhor na vida dele, ó Pai, nós cremos, ó Pai, na cura e na bênção alcançada, Senhor. E aqui está, Senhor, todos os nomes, ó Pai, dentro desta caixa de oração, Senhor. Cada um, ó Pai, precisando de algo que só o Senhor sabe, no particular que o Senhor tem com cada uma destas pessoas, ó Pai. Que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, realizar o desejo do coração deles, se assim for a sua vontade, ó Deus. Porque a sua vontade, Senhor, ela prevalece. A sua vontade, meu Deus, ela é perfeita, Senhor. Cumpra o seu querer para a glória do teu santo nome, e todos digam amém, graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Eu creio que Deus está ouvindo este clamor, e eu creio que o Senhor já confirmou lá no céu tudo para a honra e glória do nome dele. Amém? Quero falar para os irmãos, então, que durante a semana nós estamos aí com os nossos cultos presenciais e também através de live, segundas e quintas-feiras lá na nossa congregação, no Parque Vitória, com a pastora Bia, às 19h30, e aqui todas as terças e sextas-feiras também às 19h30. Amém? Vamos voltar para os nossos lares. Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado, aleluia. Semana de vitória para todos nós. Aleluia. Deus seja louvado. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero
E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois a tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, que a luz e a comunhão do Espírito Santo sejam para com todos, hoje e sempre. E toda a amada igreja diga amém. Cristo é o elo da nossa unidade. Vá em paz, Jesus te ama. Semana de bênção, da honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém?